ela fala pouco não, fala muito a respeito do que nós devemos fazer para prosperar. E já começa assim, o primeiro versículo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que é andar segundo o conselho dos ímpios? É a pessoa que é justo, a pessoa que é de Deus, que é de Cristo, e ela vai dar atenção ao conselho dos que estão lá fora. A pessoa vai dar ouvido ao conselho de quem não está na presença, de quem não está ouvindo a palavra, de quem não está acompanhando, não está andando sobre a graça. Antes tem seu prazer, versículo 2: antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Foi o que a gente estava falando domingo. Então, é bem-aventurado, ou seja, é feliz. É feliz a pessoa que não anda segundo o conselho, as atitudes, o caminho dos ímpios, mas antes o seu prazer esteja na lei do Senhor. Esteja na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então a Bíblia está dizendo que esses serão felizes, serão bem-aventurados. Versículo 3: pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Quem é que não quer prosperar em tudo aquilo que faz? Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. O que é que isso quer dizer? No versículo 5, que a congregação do justo, aqui é uma congregação dos justos aqui. Então a pessoa, quando chega aqui, então ela chega como um ímpio, né? A pessoa, quando chega aqui, ela pode chegar na impiedade, pode chegar fazendo, né, tá aí fora fazendo tudo errado. Mas o que a Bíblia está dizendo é que por isso os ímpios não subsistirão. Na sua tradução pode estar dizendo, está todo mundo embora, daqui a pouco vai ter mais ninguém. Já foram uns 4 aqui, minha esposa também já foi embora. Não vai mais alguém embora? Está só passando aqui desse lado aqui. Então, pessoal, por isso os ímpios não subsistirão na congregação do justo, nem os pecadores na congregação do justo. Então, o que isso quer dizer? Que quando nós chegamos na igreja, nós chegamos debaixo da impiedade, chegamos cheio de pecado, cheio de lepra, né? As pessoas chegam cheias de rapina no coração, precisando de libertação, precisando de mudança, precisando de arrependimento, precisando também de um abraço, de uma atenção, de uma consideração, de uma oportunidade. Não é assim que cada um chega na igreja? Não é assim? Né? Só que está dizendo que que não permanecerá, não pode chegar do jeito que vier, como diz a palavra, venha do jeito que está, mas não vai permanecer, mas não pode permanecer do jeito que chegou. É isso que esse versículo está dizendo. Você pode chegar aqui cheio de rapina, cheio de lepra no coração, cheio de pecado, cheio de tudo no mundo, mas o que não pode é permanecer. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então o justo, ele prosperará. O ímpio, quem é o ímpio? O ímpio é quem pratica a impiedade, né? O ímpio é quem pratica o pecado. Então o ímpio, ele não prosperará, ele perecerá, está dizendo, está bem claro, ele perecerá. Mas o justo, ele que pratica a palavra, que ora, que obedece, então ele vai prosperar. Ele vai prosperar. Então o Salmo 1, ele é bem completo em relação ao que é que nós devemos fazer para prosperar.
né, que tem muita gente orando, né, perguntando a Deus: Deus, eu não aguento mais, como é que eu faço para prosperar? Deus, abre as portas para mim, eu quero melhorar de vida, quero aumentar meu salário, quero comer melhor, quero ter uma casa melhor, uma vida melhor, quero ter carro, quero ter isso, quero ter... Então tem muito crente fazendo essa oração. Aí quando a gente abre a Bíblia, a gente abre a Bíblia e vai no livro mais popular, né, do livro mais fácil, o Salmo, e justamente no capítulo 1 está lá a receita. A receita da prosperidade. O que é? Que não anda segundo... O que é que mata a prosperidade do justo? É o conselho dos ímpios. A pessoa que é conselho dos ímpios aqui no popular é a Maria vai com as outras. É a pessoa que vai dar ouvido a quem não presta. Pronto. Agora eu estou começando a unção está começando a descer. Vai dar ouvido a quem não está prosperando. A pessoa não está prosperando, quer te aconselhar. A pessoa está no fundo do poço e quer te dizer para tu o que é bom e o que é ruim. A pessoa está no vale da sombra da morte e quer dizer para tu o que é que tu tem que fazer para tu ser feliz. Se a pessoa é infeliz, como é que uma pessoa é infeliz e você vai dar ouvido ao infeliz? Como é que você deve ser feliz se nem ele é feliz? Se nem ele prospera, se nem ele está bem? Então, isso aí é o que destrói a prosperidade do justo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Está dizendo, quer prosperar? Então sai da roda dos escarnecedores. Quer ganhar dinheiro, quer prosperar? Sai do caminho dos pecadores. Quer crescer na vida, quer ser iluminado? Para de dar ouvido a quem não presta. Se a pessoa vai dar ouvido a quem é invejoso, vai acabar virando um invejoso, uma invejosa. Às vezes a pessoa nem é invejosa, aí começa a andar com invejoso, aí começa a ficar com cara de invejoso também, de invejosa. Pode prestar atenção. Às vezes a pessoa nem é fofoqueira, aí começa a dar ouvido e andar com quem é fofoqueiro, aí acaba virando um fofoqueiro, uma fofoqueira. Está entendendo? Aí tem aquele ditado popular das antigas, me diga com quem tu anda, me diga quem tu é, me diga com quem tu andas e me dirás quem tu és. Aí, está entendendo? Mas é simples, as coisas simples. Pastor, e que é isso aí mesmo? Que ensinamento é isso aí? É um ensinamento mentorial de como prosperar. Aqui mesmo na igreja. Eita, o negócio vai. Agora vai. Eu ia entrar num negócio tão bonito, mas estava procurando as palavras tão bonitas. Eu vou ter que descer um pouquinho aqui o degrau, depois eu volto. Aqui mesmo na igreja, pessoal. Geralmente quando as pessoas chegam aqui e a pessoa não se envolve, a pessoa não conhece ninguém, a pessoa não se envolve, tanto as que chegam que não se envolvem, como as antigas também que não se envolvem, porque assim como as que chegam por não conhecer, não é envolvida, olha aí dentro da igreja, não é envolvida, assim tá, cuidado para a pessoa que está ao teu lado, e assim, cuidado para não se envolver, vai, diga. Então quem não é envolvido, isso é dentro da igreja, não é fora não que eu estou falando, esse envolvimento.
Quando você não é envolvido, você pode ver, a pessoa prospera, meu filho. As portas se abrem, a profecia bate, a revelação, a palavra profética bate, e em menos de uma semana a pessoa está dando testemunho. E eu creio que quase todos, né, a maioria está vivendo a bênção de Deus, a grande maioria aqui está na bênção de Deus, está vivendo uma prosperidade de Deus dentro da medida da sua fé, está vivendo uma certa prosperidade de Deus, mas pode prestar atenção, que geralmente uma pessoa quando chega e ela não se envolveu, ela prospera, meu filho. A palavra, a revelação vem, a profecia vem, a bênção vem, e rápido. Aí depois, vai passando uns meses, aí alguns aí acaba ouvindo o que não é para ouvir, acaba por fim falando o que não é para falar, acaba emprestando o ouvido para o diabo e a boca para Satanás. Aí pronto, aí começa a acabar a prosperidade, aí a bênção começa a desaparecer. Aí a pessoa não sabe, meu Deus, quando eu cheguei nessa igreja era tanta bênção na minha vida, e depois as portas se fecharam, foi o que aconteceu. Aí tem gente que pergunta assim, por que as profecias de bênção vai mais para os que estão no primeiro amor? Porque geralmente quem está no primeiro amor, ele não emprestou o seu ouvidinho para Satanás, ele não está envolvido. Geralmente quem está no primeiro amor, ele está focando só o Senhor. Mil cai ao teu lado e 10.000 à tua direita, e ela não se deixa ser atingido. Não se deixa ser atingido. Então, é o que está dizendo o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, quando nós estamos focados, meditando na lei, na palavra do Senhor, então a prosperidade, as bênçãos vêm, acontece, a profecia acontece, a palavra que é pregada acontece, Deus fala, Deus opera, Deus livra, Deus age. E aqueles que permanecem, chega aqui na igreja e permanece na pureza, vou falar logo assim, permanece na pureza. Pastor, mas o senhor está falando dentro da igreja, e na igreja vai ter envolvimento e vai ficar impuro. Rapaz, deixa eu dizer uma coisa, a igreja é o lugar que tem mais gente, vamos dizer aqui, não, vou mudar a palavra, vou falar de outro jeito, a mesma coisa que de outro jeito. A igreja é um hospital, a igreja é o local dos ex. É ex-drogado, é ex-bêbado, é ex-fumante, é ex-prostituta, é ex-mentiroso, é ex-ladrão, é ex-roubador, é ex-assaltante. São pessoas que estão em recuperação. E quem está em recuperação não é só quem usa droga não, na casa de recuperação não. Tem gente que está em recuperação porque tinha uma vida ímpia, porque tinha uma vida da mentira, porque tinha uma vida envolvida na roda dos escarnecedores. Então tem gente que está se libertando. Então a igreja é lugar de pessoas que estão em processo de aperfeiçoamento. A Bíblia mesmo diz, Paulo disse, que a igreja de Cristo, ela está caminhando para edifício perfeito, ou seja, a igreja de Cristo é perfeita, mas as pessoas que frequentam na igreja são pessoas imperfeitas, pessoas cheias de problema, muitas pessoas têm rapina no coração. Então tem que ter cuidado, porque do mesmo jeito que tem gente ruim fora da igreja, dentro da igreja tem, porque a igreja é constituída dos ruins que vêm lá de fora. A igreja é para isso, é para receber as pessoas ruins. As pessoas precisam ser transformadas. Porque a igreja, hoje a igreja, pastor, mas e desse jeito, qual é o valor da igreja? Sabe qual é o valor da igreja?
Porque agora, neste momento, a igreja, ela tem pessoas que estão em processo de libertação. Mas a igreja é o local onde daqui a pouco serão pessoas salvas, pessoas curadas, pessoas saradas, pessoas libertas. Serão pessoas aperfeiçoadas por Cristo, pessoas transformadas por Cristo. E é de glória em glória que está sendo transformado. Tem gente que está no processo inicial, tem gente que está no meio da caminhada, tem gente que já está bem mais avançado. Então tem pessoas que já passaram por um processo que se você olhar aqui, ao menos na foto, há 5 anos atrás, você não conhece. Porque até a fisionomia mudou tanto por dentro, já saiu tanta coisa ruim por dentro, que até a fisionomia está diferente. Então a igreja é assim, a igreja é pessoas que estão sendo aperfeiçoadas dia a dia, estão sendo transformadas dia a dia. Aí você sabendo, você encarando, tendo consciência disso, então você vai ter cuidado para... Do mesmo jeito que tem cuidado para andar lá fora, lá no mundo a gente não tinha cuidado, né? Tem que ter cuidado para andar no mundo, né? Porque senão não vive muito tempo. Então, dentro da igreja você tem que ter cuidado para não se envolver e perder as bênçãos do Senhor. É dentro da igreja e fora da igreja. Para as bênçãos permanecer, manter a pureza. Que é para de glória em glória nós estamos cada dia mais aperfeiçoados. Então, antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Antes de terminar aqui essa palavra, nós vamos fazer aqui uma prática de meditação, tá certo? Vamos tirar aqui uns 5 minutos para fazer uma prática de como realmente meditar, porque eu acho que poucas pessoas sabem como realmente meditar, tá certo? Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então, pessoal, quando a gente aprende a meditar e a gente adota esse exercício da meditação, então vai acontecer o que está em Romanos 12, que nós diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento, para que proveis e experimenteis a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então, quando nós colocamos em prática a meditação na palavra, então a nossa mente, pelo Espírito, pelo poder da palavra, ela começa a ser renovada. A nossa mente começa a ser renovada dia a dia. E nós temos que ter a nossa mente renovada para que ela venha acompanhar o Espírito. Porque nós somos alma, corpo e espírito. Agora, o que é que acontece? Quando nós estamos orando, nós estamos granjeando capacidade espiritual. Quando nós estamos jejuando, orando, estamos na presença, nós estamos ali buscando a face do Senhor, então nós estamos cada dia mais aumentando a nossa capacidade espiritual. E o que é ter mais capacidade espiritual? É ter mais sensibilidade com Deus. A pessoa, quanto mais capacidade espiritual tem, mais ela tem facilidade de oração, mais ela tem facilidade de entender a palavra de Deus, mais ela tem facilidade de receber um dom espiritual. Então é uma pessoa espiritualmente sensível, tá certo? Existem pessoas naturalmente sensíveis, são de natureza, mas nós podemos, ainda que a pessoa não seja naturalmente sensível espiritual, mas através da busca, através do exercício da oração, do Espírito, da vida espiritual, todos os dias, então nós podemos trabalhar nisso, nós podemos ganhar capacidade espiritual, construir capacidade espiritual. Alguém tem interesse por capacidade espiritual? Você orar mais fervorosamente, você pregar uma palavra mais fervorosamente, você entregar você numa parada do ônibus, no hospital, no seu trabalho, no seu condomínio, na sua vizinhança, você entregar uma mensagem de Deus, uma palavra profética para uma pessoa com fervor. Então isso é ter capacidade espiritual. E nós temos através de oração e de jejum. Só que o que acontece? O
nosso raciocínio, o nosso lado mental, o nosso lado racional, ele tem que acompanhar em paralelo. Ele tem que acompanhar em paralelo. Por isso que o Paulo que sempre pedia às pessoas para orar e orar com súplica no Espírito, teve um dia que ele disse: pessoal, não vos conformei com esse mundo, mas antes seja transformado pela renovação do vosso entendimento. Teve um dia que Paulo não falou em oração, ele resolveu falar na renovação da mente. Na renovação da mente, por quê? Porque as pessoas estavam orando, mas não estavam tendo a mente renovada. Então, se você ora, você constrói capacidade espiritual, mas se você não renova a sua mente, aquela capacidade espiritual está no espírito. Está no espírito, fica sem frutos. Você no mundo espiritual, você é você é um quebrador de maldições geracionais. Olha aí. Eita, no mundo espiritual, eita, ninguém, nem Davi com a sua baladeira. Mas se você não trabalha a renovação da mente, aí fica desequilibrado, descompensado. Aí muita coisa vai ficando no espírito, como eu estava dizendo. Como eu disse no começo, a graça tem que acompanhar o conhecimento. A falta de conhecimento acaba sendo uma limitação para o avanço da graça, do sobrenatural da nossa vida. Então, o conhecimento é quando a gente trabalha a renovação da nossa mente. Eu falei um pouco disso domingo. Eu vou falar mais um pouquinho aqui. Então, nós temos que, você imagina que o espiritual e a renovação da nossa mente são dois pilares, que eles vão crescendo de glória em glória, a cada culto, a cada oração, a cada vigília, a cada jejum, a cada leitura da Bíblia. Então, ele vai crescendo, ó. Aqui o espiritual e aqui a mente. Só que o ideal é que eles cresçam junto. Porque porque tem gente que busca só a letra, só conhecimento. Então aí ele tá diariamente renovando a sua mente. Mas se ele não milita lá no espiritual, ele vai ter uma mente avançada, renovada, mas ele não tem nada para poder conquistar, porque as conquistas é no espírito. A gente avança no espírito, a gente ganha, a gente alcança as bênçãos, a gente vai saber o que fazer com essas bênçãos. A chave a gente recebe de joelho, mas com a mente a gente vai saber como abrir as portas através dessa chave. Então o que acontece? A pessoa trabalha só a mente, pronto, ela está com a mente avançada, mas ela não tem chave para abrir porta. Ela sabe abrir portas, mas não tem chave. É a pessoa que só vive da letra, só lê, só pesquisa, só estuda e não ora. Entendeu? Por isso que Paulo disse: a letra mata e o espírito vivifica. Pode ver por aí, tem gente que só investe no conhecimento, é teólogo, mas aí manda fazer uma oração para ver, manda pregar uma palavra. O cara tem um conhecimento, parece que engoliu, foi uma biblioteca, mas entrega o microfone, hoje tu vai pregar, prega no poder, prega aí. Não sai nada, por quê? Porque ele tem conhecimento, mas ele não tem capacidade espiritual. Os dois têm que caminhar juntos. A gente só consegue prosperar mesmo e bem tudo aquilo que a gente faz se a gente construir os dois ao mesmo tempo. Tem que trabalhar duas áreas. A gente tem que trabalhar o nosso entendimento e tem que trabalhar o espiritual. Pastor, mas o espiritual é a parte do nosso ser que está ligada ao Espírito Santo. A única parte que consegue contato com o Espírito Santo é o nosso espírito. A gente não consegue contato com anjo. Anjo também é espírito, são espíritos ministradores. Nós aprendemos isso, não foi? No dia da festa. Anjo é espírito ministrador. A gente não consegue contato com anjo através da carne. Sabe por que a maioria das pessoas não consegue ver anjo?
Porque ela está esperando ver um anjo da mesma maneira que vê um ser humano. Está esperando ver um anjo através desse mecanismo óptico aqui, ó. E não vai ver, porque anjo é espírito. E o espírito não consegue ver através do mecanismo óptico natural. Um espírito, como anjo, como o Espírito Santo, como outra pessoa, alguém que morreu e está lá do além, então só pode ver através de mecanismos espirituais. Está vendo como isso aqui tinha que ter um espaço só para isso? Um dia só para isso? Entendeu? Então, o que acontece? Nós temos que trabalhar o espiritual através da oração e jejum, e temos que trabalhar a nossa mente como? Qual é a melhor maneira do crente, do cristão, do servo de Deus, do filho de Deus trabalhar a mente? É meditando na palavra. Não estou dizendo que você deve desprezar o conhecimento fora da Bíblia, não. Você deve ler livros, você deve ver vídeos, você deve, se puder fazer um curso de teologia, é bom. Tudo que puder, o conhecimento tem que andar. Agora, quanto mais conhecimento, mais oração. Porque se o conhecimento for muito lá para cima e nada de oração, tu vai morrer espiritualmente. Vai morrer, porque a letra, o espírito vivifica, mas a letra mata. Então é na balança. A balança tem que ficar por igual. Do lado é o conhecimento, do outro lado é o espírito. Tem uma balança, tem que equilibrar a balança. Tem que equilibrar a balança. E por outro lado, se a pessoa buscar só o espírito e não buscar renovar a mente, o que acontece? As chaves que ela conquista no mundo espiritual, ela fica no mundo espiritual, ela fica no lugar chamado regiões celestiais. Fica lá. Por quê? Porque se a pessoa não trabalha a renovação da mente, ela tem vitória no mundo espiritual, mas ela não tem sabedoria para lidar com as bênçãos do mundo espiritual para trazer para o mundo físico. E a sabedoria que traz as bênçãos do campo espiritual para o mundo físico não é uma sabedoria mundana, não é uma sabedoria humana, porque a Bíblia diz a sabedoria natural, a sabedoria humana, ela é diabólica. A sabedoria que vai trazer essa renovação da mente que eu estou falando é a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria de Deus. Porque pela sabedoria do homem, ele não consegue traduzir o que é que tem por trás de um versículo da palavra de Deus. A sabedoria humana, ela não consegue decriptografar o código que há por trás da palavra de Deus. A sabedoria que vai decriptografar o código que está por trás de cada versículo é a sabedoria de Deus. Então, quando Paulo diz renovar, seja transformado pela renovação da nossa mente através da sabedoria de Deus. Então o que acontece? Se a pessoa for só para o espiritual e esquecer por outro lado, agora estou falando ao contrário, e ela esquecer de renovar a sua mente, estão me entendendo? Tá fácil, né? É muito bem explicado, né? Eu acredito que esteja bem explicado. Então, se a gente for trabalhar só espiritual e esquecer de renovar a nossa mente, eu já falei, né? A gente conquista as chaves no mundo espiritual, mas a gente não tem pensamento para poder. Porque no espiritual a gente conquista as coisas que às vezes a gente nem sabe. No espiritual você está aqui orando, buscando, fazendo jejum, chega a bênção que às vezes você nem sabe que você conquistou, mas está lá no espiritual. Você não sabe. Então você vai ter que ter um entendimento, vai ter que ter uma ótica espiritual para conseguir um binóculo espiritual, para conseguir enxergar o que você conseguiu conquistar através das orações e do jejum. Nós temos que enxergar isso. Tem que aprender a enxergar isso aí, já é outra coisa. E a partir do momento que nós enxergamos, nós sabemos, temos consciência do que é. Lá no mundo espiritual, rapaz, no mundo espiritual eu recebi um dom. Eu recebi um dom do discernimento de espírito. Eu recebi um dom da profecia. Lá no espiritual eu recebi uma chave de prosperidade.
Aí nós vamos ter que ter a sabedoria de Deus para poder usufruir deste dom, seja o dom da prosperidade, seja um dom espiritual, não, dom da prosperidade também espiritual, seja um dom da prosperidade, seja um dom de visão, seja um dom de revelação, um dom da palavra, porque a prosperidade que vem dos homens não é dom, é habilidade humana, mas o dom da prosperidade que vem de Deus é um dom espiritual. A prosperidade de Deus é um dom espiritual, é uma frequência espiritual, é um tipo de frequência, é um tipo de nível de unção, é um nível de unção a prosperidade que vem de Deus. A pessoa consegue se alinhar àquele nível de unção e ela prospera. Pastor, mas ficar rico? Pode ser, mas não necessariamente. A prosperidade, na verdade, não é ter riquezas excessivas. Prosperidade é ausência de necessidade. Aí. Prosperidade é uma pessoa mora numa casa simples, né, tem uma vida simples, mas não está faltando nada. Está tudo em dia, está tudo pago, a geladeira está cheia, os armários estão cheios. Tem um dinheirinho ainda na botija ali ainda. Se alguém precisar de emprestado, se for de confiança, até arrisca de emprestar. E não falta. Precisa comprar um remédio, você tira, compra e não faz falta. Então isso aí é a prosperidade, é isso. É a ausência de necessidade. Você vive tranquilo, você tem um sono do justo, você dorme em paz. Então essa prosperidade é um tipo de unção. A gente fala assim, a pessoa cai, é um tipo de unção. Até o Douglas uma vez pegou essa unção ali. Fala assim, a pessoa cai, é um tipo de unção. A revelação é outro tipo de unção. A profecia é outro tipo, a visão é outro tipo de unção. Cada um, ele tem uma escala dentro do espectro das frequências de unção. Olha. E a prosperidade também está dentro desse espectro. Você vai ver lá, você vai pegar o espectro aqui, você vai ver aqui, ó, esse nível aqui é unção de cura, isso aqui é unção não sei de quê, isso aqui é unção. Vixe, bem aqui tem prosperidade. No meio da unção é prosperidade. Quem é que deseja uma coisa? Por isso que eu digo, nós vamos ter que ter espaço reservado para isso, né? 9 horas já vai dar. 9 horas vai dar, eu nem comecei a pregar ainda. Mas vamos encerrar já. Eu não comecei a pregar ainda. Então vamos lá, ó. Então todos já entenderam que a graça tem que andar com conhecimento. O espiritual tem que acompanhar a renovação da mente. Renovação da mente. Porque como eu estava dizendo, às vezes a pessoa ora. Tem que orar, porque tudo começa da oração. Tudo, eu não estou dizendo que não é para orar, não. Se não orar, meu filho, já viu, já era. Não adianta conhecimento, não adianta ser sabido, não adianta ser inteligente, se não tiver conquistas no mundo espiritual, se você não for conhecido pelo céu e pelo inferno. Tem que ser conhecido primeiramente pelos anjos, pelo céu e pelo inferno. Aí depois você vai querer conquistar as coisas na terra, as coisas que vêm de Deus. Então o que é que acontece? A pessoa busca, está certo, está buscando. Mas se ela não renovar a mente, ela não consegue usufruir das ferramentas que Deus está dando no mundo espiritual para que ela viva bem na terra. Por isso que o versículo 2 está dizendo: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então por que o segredo, depois que você ora, depois que você jejua, o segredo é meditar na lei do Senhor, é meditar de dia e de noite. Por quê? Porque
Depois que você ora, depois que você jejua, aí você vai, medita de dia e de noite, então a prosperidade vem, a bênção vem. Aí você vai encontrar o equilíbrio. O equilíbrio. A pessoa nem pode faltar num, nem pode faltar no outro. Para prosperar tem que ser equilíbrio. Você é um crente cheio da unção, cheio da intimidade, conhecido pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, conhecido pelos anjos, conhecido pelos demônios, e uma pessoa inteligente, pessoa que tem sabedoria, a pessoa que sabe dar um conselho, a pessoa onde a palavra está na ponta da língua, a pessoa que tem sabedoria de Deus. Estou falando sabedoria de Deus. Então tem que ter esse equilíbrio para que venha prosperar. Você já viu gente que vive de oração, mas vive pedindo cesta básica? Vive pedindo dinheiro para pagar o papel da luz? Nunca viu? Tem. Eu já vi um bocado. Vai aqui para as orações aqui, para dentro aqui, ó. Aqui para as casas de oração. O pessoal tudo ora. Você pede uma oração, a pessoa mal começa a orar, ela já diz do dia que você nasceu para o dia que você vai morrer. Ela revela tudo. Mas quando termina a oração, por favor, me dá aí o dinheiro que acabou o gás aqui, ainda hoje não fiz o almoço. Por que isso acontece? É só o que eu vejo, não viu não? As casas de oração que eu fui para é tudo assim. As igrejas, só o que tem, igreja desse jeito. É só o que tem. A igreja próspera é essa aqui. Mas ela é próspera, não é porque está cheio de dinheiro, não. Tem dinheiro, não. Se botar de cabeça para baixo aqui, não cai nem uma cédula de R$2. É porque tem um equilíbrio. Aqui tem equilíbrio entre uma vida espiritual e uma vida que medita na palavra. O espiritual e a renovação do entendimento. Tem um equilíbrio. Então, por causa desse equilíbrio, a gente não tem dinheiro faltando riqueza, mas nós temos ausência de necessidade. Ausência de necessidade. Isso é prosperidade. Tem canto, tem igreja que é um galpão, tem 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, mas está devendo. Está devendo aluguel, está devendo água, está devendo internet, está devendo funcionário. Entendeu? Por quê? Porque é grande, entra muito dinheiro, mas não tem prosperidade, está desequilibrado. Assim são famílias, assim são empresas, assim são pessoas. Tem gente que tem tudo, anda de carrão o melhor carro do mundo, mora na praia, mas está devendo. Por quê? Porque está desequilibrado. Tem conhecimento, mas não tem espiritualidade. Aí o que acontece? A pessoa que ora muito, ora e não tem. Por quê? Porque ela não está renovando a mente. Ela conquista no espiritual, mas ela não consegue conquistar no mundo físico. Às vezes não consegue nem pagar, nem bancar as coisas básicas da vida. Não consegue suprir nem as suas necessidades básicas. Mas tem hora. A garrafazinha de azeite é todo tempo lá em cima da mesa. Por quê? Porque não está trabalhando a mente. A pessoa é a pessoa é um quebrador de maldições geracionais. Mas para ela mesma, ela não consegue parar para pensar como é que vai fazer para se sustentar. Está entendendo? Isso acontece. Já viu? Você olha só para a pessoa vive de oração, Deus é com ela e bichinho, passa necessidade. Eu fui várias vezes, mano. Fui para as orações e tem que levar dinheiro para comprar o gás. Eu peço oração, mas tem que deixar o dinheiro para comprar uma vez. A pessoa nem almoçou. Já aconteceu muito isso aqui.
Chega lá, a pessoa ora, tem a revelação disso tudo que está acontecendo, mas quando termina a pessoa, ei, meus filhos estão tudo com fome, não tem nem um mingau do menino. Por que isso acontece? Porque está um desequilíbrio. É o contrário. Tem espiritualidade, mas não tem mente renovada. Isso é uma realidade. Quem foi que me contou isso? Espírito Santo. Eu começo a meditar e começa a vir. Aí eu peço prova do Senhor, se isso é do Senhor, Ele começa a me mostrar as passagens bíblicas. Começa a baixar as passagens bíblicas e os exemplos na prática que eu já convivi, que eu já vi, que eu sei que acontece por aí. Está entendendo? Está entendendo? Então o segredo da prosperidade é esse. Por isso que ele está dizendo assim: na sua lei medita de dia e de noite. Certo? Nós vamos já aqui fazer uma prática de meditação. Tá certo? Olha o que acontece. É muito importante. Eu estou falando em prosperidade. Mas a prosperidade que vem de Deus. Alguém pode dizer assim: pastor, tem um homem acolá que tem posto de gasolina, que tem uma frota de caminhão, que tem isso, que tem aquilo. O homem não sabe rezar nem um Pai Nosso. Mas essa prosperidade não é de Deus. É a prosperidade humana. Eu estou falando da de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A do humano é falível. Eu conheci um aqui que é o dono aqui da empresa de ônibus, aqui, uma das maiores empresas de ônibus. Morreu infeliz. Morreu brigado com os filhos, brigado com a esposa, brigado com o funcionário. Morreu só no leito do hospital abandonado. Dono da maior empresa de ônibus de Fortaleza. Eu conheci ele de conversar com ele assim, ó. Está entendendo? Rico. Então, milionário. Entendeu? Então, ele tinha condição financeira, mas não era prosperidade. Tá entendendo? A prosperidade que vem de Deus lhe deixa feliz. Entendeu? A bênção que vem de Deus lhe deixa feliz. Se esse negócio aí não está te deixando feliz, toma cuidado, vai ver direitinho aí, porque a prosperidade de Deus deixa feliz. Ó, versículo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas antes medita na lei do Senhor. Então, bem-aventurado é feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas medita na lei de dia e de noite, pois prosperará todos os seus caminhos. Tá certo? Aí o que acontece? É porque eu vou falando, aí o Espírito Santo vai me revelando os pensamentos de algumas pessoas. Aí eu vou respondendo. Sem tu perguntar, eu já estou respondendo. Pode ir atrás disso que eu estou respondendo aqui. Isso não era a indagação de que estava pensando aqui. Por isso que a pregação demora, porque eu vou pregando e ao mesmo tempo eu vou respondendo a mente de alguns de vocês. Então veja, pessoal. Pronto, lembrei. Vamos já encerrar. Dá 9 horas em ponto, 21 horas em ponto. Nós vamos para a meditação de 5 minutos. Aí depois para a oferta, depois vamos para casa. Dá um glória. Aí para ir para casa, isso aí não. A gente pega assim, né? Não, deixa. Para não. Aham. Uma pessoa não quer se entregar, não. Rapaz, se for para ser abençoado, eu me entregava. Uhum. Quem foi? Algumas coisas que eu falei aqui, que eu, tipo assim, quando eu digo assim, mas pastor, isso aqui, pastor. Quem foi que pensou? Foi a resposta que estava na tua mente? Foi 1, 2, 3, 4, né? Falando de prosperidade, como por exemplo, a última que eu falei foi o quê? Foi que tem gente que não sabe rezar nem o Pai Nosso e prospera, né? E eu estou dizendo que para prosperar tem que ter essa profundidade toda, tem que equilibrar, tem que ter unção, tem que ter isso, né? Tem que ter tanta coisa para prosperar e a pessoa não sabe nem quem é Deus e prospera, né? Então, eu estou ontem de madrugada, vai. Era eu perguntando aqui ontem de madrugada. Vai. Ah, era tu? Era. Então tá aí, Deus está respondendo. Então, eu não nem sabia que ela estava perguntando sobre isso aí. Então, pessoal, aí que veja bem o que acontece. Ó, já falta 2 minutos para as 9. Ó. O que acontece?
Então a gente tem que trabalhar o espiritual. Por que tem que trabalhar o espiritual? Já falei, agora eu vou falar o outro lado do trabalho espiritual. Porque a gente trabalha espiritual, porque a gente vai granjear as bênçãos. Mas também, por que a gente trabalha espiritual? Tem pessoas que estão passando por batalhas internas por causa de problema espiritual. Problema espiritual. Por quê? Porque não está trabalhando espiritual. E como é que trabalha espiritual? A melhor forma de trabalhar o espiritual é a oração. Então, se a pessoa tem chamado para oração e não ora, ela vive passando mal. Ela fica atribulada. Ela sente problemas no corpo, na carne, sente dores, sente problemas espirituais, que parece físico, mas é espiritual. Então, quando a pessoa não ganha, não trabalha para conquistar a capacidade espiritual, ela tem esse problema. Por que é? Por que tem esse problema? Vou falar de forma cientificamente espiritual. Eita glória! Essa desceu do céu agora. Cientificamente espiritual. A NASA não consegue explicar. É científico, mas a NASA não explica. Só dá para explicar pela ciência do céu. Eu vou explicar. O que acontece? Por que a pessoa que tem que orar e não ora, ela tem problemas, ela passa mal? Porque se você tem que orar, o que acontece? E você não ora, você está deixando de construir, construir capacidade espiritual. Pronto, até aí. Então você está deixando de construir capacidade espiritual. Digamos que o espiritual seja uma via, tá certo? Então, quando a gente ora pouco, então essa via é estreita. Quanto mais a gente ora, mais a via vai ficando larga. Vai alargando essa via. E quanto mais for larga a via, maior capacidade de tráfego ela vai ter. Maior capacidade de tráfego ela vai ter, não é? Quanto maior a via, mais carros pode passar ao mesmo tempo. Entendeu agora? Então o espiritual que está dentro da gente é a mesma coisa. Se a gente não ora, a nossa via espiritual ela é estreita. O que acontece? Tem hora, nos horários de pico, dá engarrafamento. Está aí. E na hora desse engarrafamento você passa mal. É o tráfego, não de carro, mas é o tráfego espiritual que passa dentro da gente. Porque se nós somos pessoas espirituais, então você querendo ou não, dentro de você há um tráfego espiritual. O que é um tráfego espiritual? O tempo todo está passando informações no seu espírito. Inconscientemente, você não sabe de nada, você está assistindo novela, mas tem um tráfego espiritual. O tempo todo o Espírito Santo está mandando informações para o seu espírito. Então, a gente deve orar quem é espiritual, porque quanto mais você ora, mais você vai aumentar a largura da via, você vai construir mais capacidade espiritual e vai ter menos dificuldade de trafegar essas informações no seu espírito. E quanto menos dificuldade, melhor a sensação de bem-estar. Pelo contrário, quanto maior a dificuldade do tráfego espiritual por falta de oração, vai gerar mal-estar. É como uma veia do seu corpo. Se a veia começa a entupir, então o sangue tem dificuldade de passar. Você vai começar a sentir dores. E dependendo da veia pode até infartar. Está repreendido em nome de Jesus. Diz assim, está repreendido em nome de Jesus. Então do mesmo jeito é o espiritual. Se você não conquista capacidade espiritual através de oração, somente através de oração e de jejum e de meditação na palavra, você consegue alargar as vias espirituais do seu espírito. Então se você não faz isso, então constantemente, principalmente nos horários de pico espiritual, nos horários de pico espiritual vai haver congestionamento em você, no seu espírito. Quais são os horários de pico
pico espiritual. Horário de pico espiritual é meio-dia. Horário de pico espiritual 18 horas aí. Horário de pico espiritual meia-noite. Horário de pico espiritual 3 da manhã. Horário de pico espiritual de 5 às 6 da manhã. Então é esses horários onde há um maior tráfego espiritual, aonde há maior processamento de informações espirituais, você querendo ou não, você tendo consciência disso ou não. Se você é um ser espiritual, se você é filho de Deus, então isso é real na sua vida. Está entendendo? Então é por isso que nós, como filhos de Deus, nós temos que ter o exercício, a prática da oração diária. Porque a prática da oração diária vai ser como um desentupidor de veia. Quando a veia está entupindo, o que a pessoa faz? A pessoa vai para o hospital, coloca um catéter, um negócio assim, um catéter na veia, para poder, o que é abrir, a veia está entupindo, então a pessoa vai abrir a veia, né? Vai enlarguecer a veia para que o fluxo de sangue possa passar. Então a oração, ela faz isso, ela aumenta a capacidade espiritual do nosso corpo, das informações do nosso ser. Aí você vai viver melhor. Você vai ter mais bem-estar. Você vai ter mais capacidade de receber informações espirituais. Informações, pastor, que história é essa de informação? Que informação é essa? Meio-dia, Salmo 91. Há uma mortandade que assola ao meio-dia. Há um espírito. Então existe espírito de morte. Existem batalhas espirituais de morte que fluem ao meio-dia. Então, se você é um ser espiritual, então sem você perceber, essa batalha espiritual está passando por você. Esse fluxo, essas informações está passando por dentro de você. Aí, se você não ora ao meio-dia, você passa mal da tarde. A meia-noite é a hora da libertação. Quer libertação? Faz um propósito à meia-noite. A meia-noite é a hora dos demônios de alta hierarquia. Meia-noite. Então, se a pessoa é espiritual, é um filho de Deus, para ser espiritual basta ser filho de Deus. Se você é um filho de Deus, então você é espiritual. Se você não ora antes de dormir, no horário de mais ou menos a meia-noite, então quando for depois da meia-noite, você vai sofrer ataques espirituais de demônios. Vai passar mal. Tem uns que passam mais, outros menos. Tem gente que não passa mal ainda, mas se continuar sem orar, vai começar a passar. É igual a doença. A pessoa está doente, mas está na fase inicial, não está sentindo nada ainda. Mas se ela não se tratar, com o passar do tempo vai começar a sentir. O espiritual é a mesma coisa. 3 horas da manhã. 3 horas da manhã é o horário que Jesus andou sobre as águas. É o horário do face a face com Deus. Então existe um fluxo de informação no nosso espírito às 3 da manhã, porque é o horário que Deus quer falar contigo. É o horário que Jesus veio e socorreu os discípulos da tempestade. Então, nesse horário há um fluxo de informação espiritual. Você está lá dormindo, roncando que, ai meu Deus do céu, mas está passando um fluxo espiritual às 3 horas da manhã. E se você não ora mais ou menos às 3 horas da manhã, quando for nesse horário entre 3, 5, 6 da manhã, vai ser desconfortável. Porque o Espírito do Senhor está te incomodando para se levantar. Você não mal consegue dormir. 50% do que eu estou falando, eu estou aprendendo agora, com o Espírito Santo. Aí assim vai. Aí o horário também de pico espiritual, entre 5 e 6 da manhã, de congestionamento. Igual o trânsito de Fortaleza. Trânsito de Fortaleza, 7 da manhã, né? 6 às 7 da manhã, às 8, até às 8, de 5 da tarde até às 19 horas. Então, o espiritual também tem uns horários de tráfego intenso. Aí, se você não tem capacidade espiritual para suportar esse intenso tráfego de informações espirituais,
principalmente nos horários de pico, porque não é só nos horários de pico, pode ser a qualquer momento, mas principalmente nos horários, se você não tem capacidade espiritual para isso, você sofre como filho de Deus. Você sofre como filho de Deus. Você passa por batalhas internas, guerras mentais, guerras no espírito, guerras na alma, batalhas espirituais. Você vive em constantes batalhas espirituais, chega a pegar enfermidades, ou então a sensação de enfermidades. Por quê? Porque se você é filho de Deus, você tem que trabalhar o espiritual. Porque você tendo capacidade espiritual ou não tendo, o fluxo acontece. O fluxo acontece. Agora, se você tem capacidade espiritual alta, você não vai sofrer, vai sofrer pouco. Mas se não tem capacidade espiritual, vai sofrer muito. Tem gente que sofre tanto por falta de capacidade espiritual, porque não ora e não jejua, que se desvia para poder passar, para ver se melhora, como refúgio, para ver se sai do sofrimento espiritual. A batalha espiritual é tão grande que a pessoa pensa, não, eu vou sair da presença de Deus, vai que eu me livre dessa batalha. A tendência de quem está sofrendo batalha espiritual, consciente ou inconscientemente, é pular para fora do barco. Porque naturalmente, a sensação é que se você vai ter que fazer que nem como foi o Jonas, vai ter que fugir da presença de Deus para poder se livrar da batalha espiritual. Quando na verdade, se você orar e jejuar e buscar a face do Senhor, o Senhor vai ouvir a tua oração. Está escrito em 2 Crônicas 7. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então do céu eu ouvirei a sua oração, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É melhor ficar dentro do barco e fazer o que tem que ser feito, porque tem vitória. É melhor ficar dentro do barco e fazer a tua parte, porque dentro do barco tem cuidado de Deus, tem livramento de Deus, tem bênção de Deus, tem salvação de Deus, tem céu para aqueles que perseveram até o fim. Então eu estou falando da capacidade espiritual, a importância de orar, porque toda a vida eu falei, devemos orar, devemos jejuar, devemos orar por avivamento, mas agora o Espírito Santo me deu a ciência espiritual do orar. Eu estou compartilhando de graça, aproveite. No próximo ano já não sei como é que vai ser, viu? Você está entendendo por que você, a partir de hoje, você vai investir mais a sua vida em oração? Porque a oração não é uma opção, oração não é uma coisa somente para aqueles que querem algo a mais de Deus, não. A oração é algo que deve ser realizado por todo aquele que se chama filho de Deus. Se você é um filho, se você é uma filha de Deus, então automaticamente você tem um chamado para a oração. Automaticamente o Espírito do Senhor te chama a oração. A oração passou, a partir do momento que você se tornou filho de Deus, a oração passou a ser uma importância, a oração passou a ser de suma importância para a tua vida, passou a ser algo de necessidade para a tua vida. Não é uma opção, é uma necessidade. Trabalhar a vida espiritual é uma necessidade para que você venha viver bem na terra. Esse é o pilar do Espírito. O Espírito dos filhos de Deus, quando não ora, quando a pessoa não ora, ele geme por oração. Porque os filhos de Deus, ele tem necessidade da presença do Pai.
Ele tem a necessidade do aconchego, do afago. Acordou? Do afago do Pai. Os filhos de Deus, ele tem sede da presença do Pai. Se você não está sentindo essa sede, se você não está sentindo essa falta, essa necessidade de estar perto dele, eu não estou falando da presença de forma religiosa, nem de forma gospel. Eu estou falando de estar perto. Então, quando os filhos de Deus não estão perto do Pai, então o Espírito, o teu Espírito, ele geme. Ele geme dentro de você. E você fica, meu Deus, eu podia ter orado hoje e não orei. Você fica, bicho, eu tive a oportunidade de ficar ao menos meia hora com o Pai e não fiquei, perdi meu tempo e agora. Então, o seu espírito, ele começa a gemer dentro de você, porque você é filho de Deus. E há uma necessidade, há uma vontade e há uma necessidade. A vontade de estar com Ele e a necessidade de construir todos os dias cada vez mais capacidade espiritual para viver bem. Isso aqui eu estou falando do pilar espiritual, só que tem outro pilar, que é a renovação da nossa mente. Eu não vou nem falar hoje não, porque senão você pode ficar com raiva de mim, porque está demorando muito. Amém? Vou ficar só no primeiro pilar. Agora só vai funcionar depois que eu ensinar o outro pilar. Isso aí é só o espiritual. Está entendendo por que é que tu está sofrendo e não sabe o que é? Está orando, você que está orando pouco não está orando nada. Está sofrendo, está sofrendo. Está sofrendo por quê? Porque está havendo congestionamento dentro de você. As informações o tempo todo. Tem informações o tempo todo passando pelo seu espírito. Só que quando chega em você, encontra a sua via bem fininha, porque não tem oração. A sua via bem fininha. Quando chega as informações, aí tende a entupir dentro de você. Aí quando começa a entupir, aí tu fica louco. Aí tu se perturba. Aí tu fica, porque tu te perturbas, ó minha alma, dentro de mim. Aí fica doido, aí começa a falar com tua alma. Tu tá aqui, aí tu, ei alma, porque tu tá perturbado dentro de mim. Alguém olha assim, tá ficando doido. Sabe por que estão dizendo? Sabe por que tá ficando doido? Porque tu é um filho de Deus e não quer obedecer o exercício da oração. Ah, mas o pessoal lá dos meus amigos lá que trabalha lá, que prospera lá, não tem nenhuma adoração não, e um bocado deles prospera. Mas tu é filho, viu? Eles lá não são não. Tu é filha, viu? Elas lá não são não. Aí o espírito entra em colapso. Há um colapso espiritual por falta de oração, por falta de jejum, por falta de se achegar à presença de Deus. E tem muitas pessoas em conflito. Aí está lá nos consultórios dos psicólogos. Aí os psicólogos estão tentando explicar de todo jeito, mas não tem explicação. Os psicólogos estão dizendo que é isso, que é aquilo, que é um trauma do passado, que é isso, aquilo, mas para os filhos de Deus não tem explicação. O psicólogo ele pode até entender de trauma, pode entender de ressignificação, pode entender de problemas do passado que trazem traumas, que trazem problemas presentes, mas ele não entende do espírito. O
psicólogo ele sabe que que a maioria das pessoas que chega lá tem um corpo e tem uma alma. Mas quando você chega lá, ele se esquece que tu tem um Espírito Santo dentro de você. Aí já da alma ele pode até entender, de ressignificação ele pode entender, mas do espírito ele não vai entender o que está acontecendo. Você está vivendo um colapso espiritual e está procurando um psicólogo, psiquiatra. Ele não vai entender o que é que está acontecendo dentro de você. Hoje ainda é noite de avivamento. Testemunho. Vai dar testemunho. Eu fiquei traumatizado com o testemunho do Henrique domingo passado, né? Ele fica diferente, né? Tá bom, vai já. Tô brincando. Vamos só orar aqui, ó. Deus, te agradecemos aqui pela tua presença, Senhor. A tua presença, Deus, neste ambiente aqui. Ó Espírito Santo, que o Senhor venha suprir, Deus, toda a necessidade espiritual do nosso espírito. Venha suprir toda a necessidade espiritual da nossa vida, do nosso ser. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, sobre cada vida e cada necessidade, cada causa colocada nas mãos do Senhor. O Senhor sabe das lutas, o Senhor sabe dos anseios, o Senhor sabe das angústias, o Senhor sabe, meu Deus, de cada batalha, de tudo que está sendo colocado na vida de cada um, Senhor, que tudo que está sendo apresentado na vida ao Senhor, da vida de cada um, Senhor, está escrito na tua palavra. Coloca tudo diante do altar do Senhor, e a paz que excede todo entendimento guardará os vossos sentimentos e os vossos corações em Cristo Jesus. Ó Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, que toda aflição, que toda angústia seja curada aqui agora. Esta pessoa, meu Deus, que talvez esteja pensando em um psicólogo, psiquiatra, em nome de Jesus, ó Deus amado e Deus querido, que essa pessoa seja curada agora. Que essa pessoa, meu Deus, mediante essa palavra, ela vai ter cura, porque agora ela sabe como manter, ó Senhor Deus, ela sabe como zelar pelo aquilo que o Senhor vai entregar, pelo aquilo que o Senhor está entregando, pela cura que o Senhor está entregando, porque nós sabemos, ó Senhor Deus, que mediante a ignorância, ó Senhor, a ignorância espiritual, nós até que recebemos a bênção pelo Espírito, mas a gente não tem mente renovada para manter a bênção que a gente recebe no Espírito. Ó Senhor Deus, renova essas mentes, Senhor. Ó Senhor Deus, porque eu creio já está sendo renovado pelo poder da tua palavra, Senhor. Está sendo renovado pelo poder, Senhor, da tua palavra deste lugar, Senhor. Renova, Deus, as mentes aqui neste ambiente, Senhor. Renova, Senhor, meu Deus, aqui cada pessoa, cada alma, Senhor. Meu Deus, cada aflição, Espírito Santo, a cada necessidade, Senhor. Essa pessoa que está com problema, Deus, é espiritual. Essa pessoa que está com problema familiar. Essa pessoa que está com problema financeiro. Essa pessoa que está com problema na saúde, Deus, nós te clamamos por cada um. Nós te pedimos, ó Deus, por cada um aqui, Senhor Deus, aqui na presença do teu Espírito. Ó Senhor, meu Deus, que essa oração venha trazer cura na alma, no corpo e no Espírito. Venha trazer libertação na alma, no corpo e no Espírito. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, vai tocando cada vida, cada pessoa. Vai tocando, meu Deus, aqui neste lugar, Deus, cada alma. Vai tocando, ó Senhor Deus, nessa causa urgente, Senhor, em nome de Jesus.
Porque o nosso espírito geme pela tua presença, Senhor. Eu creio, Deus, que tem pessoas aqui que estão gemendo pela tua presença, Jesus. Ansiando pela tua presença, Jesus. Ansiando pela tua presença. Quem que ansia pela presença? Quem que ansia pela presença? Só quem está sentindo ansiedade pela presença, se aproxima aqui do altar. O altar tem fogo. Não vem de qualquer jeito não. Pode voltar. Não, volta não, estou brincando. Vem de qualquer jeito não. Venha com consciente que neste altar tem fogo. Quanto mais próximo do altar, mais tu vai sentir a presença. Venha na consciência que tem fogo neste altar. Isso. Quanto mais perto do altar, mais fogo. Aonde você estava tinha fogo, mas quanto mais perto do altar, mais fogo. Sinta essa presença desse fogo. Sinta a presença dele. Sinta a presença dele. Sinta a presença dele. Sinta a presença dele. Deixa esse fogo te tocar. Deixa esse fogo te tocar aí, vai. Vai. Deixa essa unção te tocar aí, vai. Deixa essa presença de tocar aí. A unção de Deus aqui. A unção do Espírito Santo 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 aqui. Há uma 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 unção do Espírito Santo aí. Hoje é noite avivalística. Você vai receber renovo. Você vai sentir o que você nunca sentiu. Um cadeado vai se destravar dentro de ti aí. Um cadeado espiritual vai se destravado dentro de ti aí. Um cadeado espiritual vai ser destravado dentro de ti. Eita, naga solta. Vai entrar em repouso. Tem que vai ser arrebatado. Vai ser arrebatado do Espírito. Porque a unção de Deus está aqui presente. A unção de Deus está aqui presente. A unção de Deus está aqui presente. A unção de Deus aqui está presente. Vai ter uma experiência sobrenatural. Vai ter uma experiência normal. Uma experiência de Deus. Uma experiência de Deus. Recebe essa presença. Seja cheio dessa presença. Mais, como tu nunca sentiu, como tu nunca viveu, como tu nunca experimentou. Sente essa presença. Esta presença. Essa presença. Essa presença. Essa presença. Essa presença.
presença. Eita, madaga sopra. Eita, forte. Essa presença sobrenatural. Forte. Receba essa presença. Recebe essa presença. Recebe essa presença. Recebe essa presença. Recebe essa presença. 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 Esta presença libertadora, senta lá e pega lá essa presença. Eita, labradara, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Vai sentir o que nunca sentiu na tua vida. Vai sentir o que nunca sentiu na tua vida. Vai sentir que tu nunca sentiu na tua vida. É da parte de Deus. Vai sentir o que nunca sentiu. Vai sentir algo. Vai sentir algo da presença. Vai sentir que nunca sentiu. Vai sentir o que nunca sentiu. Vai sentir o que nunca sentiu. Essa presença. Essa presença. Essa presença. Vai sentir o que nunca sentiu. Dentro dessa presença dele. Eita. Essa presença maravilhosa. Essa presença forte. Essa vai sentindo. Continua sentindo. Continua cheio. Tu vai contar uma experiência. Tu vai contar o testemunho. Tu vai contar o que aconteceu aí dentro. Aí dentro, porque o reino que nós proclamamos não é um reino exterior, mas é um reino interior. É um reino interior. É um reino interior. Sinta a presença de Deus. Sinta a presença de Deus. Sinta esse renovo. Sinta esse fogo. Sinta essa unção. Sinta essa glória. Recebe, 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 receba, 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 receba. Sinta essa presença, receba essa presença e receba. Tem Deus aqui. É Deus, é o Senhor. É Deus como nunca esteve. É Deus, está na forma que nunca foi. Ainda foi, pastor, eu estou sentindo diferente como eu nunca senti. É porque Deus está hoje de uma forma que Ele nunca esteve. É por isso que você está sentindo como nunca sentiu. Se eu tenho uma presença, meu Deus, inédita, é porque a forma que Deus se faz presente é inédita. É inédita. A presença de Deus. Essa presença de Deus. Essa presença. Essa presença. Essa presença. Essa presença de Deus. Sinta Ele aí. Sinta essa presença. Sinta essa presença. Essa presença. Essa presença. Essa presença. Essa presença. Essa presença. Olha a presença. Olha a presença. Olha a presença que ele está sentindo aqui. Olha a presença. Olha a presença. Olha a presença. Olha a presença. Seja cheio dessa presença. Seja cheio dessa presença. Seja cheio dessa presença. Recebe essa presença. É uma presença como tu nunca sentiu. Seja cheia dessa presença. Dessa presença. Dessa presença. Dessa presença. Dessa presença. Cheia de Madarabá. Anda Kamadai.
Receba aí uma cura interior. Ai, andarabassobecada. Eu vejo as mãos do Senhor trazendo uma cura interior aí dentro. Anda, mas esse cadeado vai ser quebrado. Anda, madagassobecandaraba. Eu vejo um problema espiritual aí. Anda, mas não é cor de hoje não, viu? Anda, camadara. É segredo teu com Deus. Ei, de camadara. É coisa antiga. Anda, camadara. Anderebia camadara. Tu não conta pra ninguém porque é coisa de louco. É uma coisa tão esquisita que ninguém vai dar ouvido. Mas tu sabe, o Senhor sabe, e Deus te toca e quebra este cadeado aí dentro. Eita, é uma cura. Eita, oh, é uma desproporção espiritual desde a tua infância, uma descompensação no teu espírito, é desde a tua infância. Mas hoje o Senhor viu aí o teu problema. Eu vejo o cadeado quebrando, olha o estralo, treco. E a partir de agora, tu saberá que deste mal tu foi curado e foi liberta. Por quê? Porque avivamento é isso, é Deus agindo no coração dos homens e das mulheres. Eita, as mãos de Deus aí, ó, cheio de andará no profundo. Eita, no lugar que ninguém conhece. Eita, mas Deus viu e sabe a tua dor. Eita, de cada gaço anderederibe cheia que a sova da gaceba naraba andalabraço e canda que de caçouve Andre suva na gaçoa. Ai, ela vai experimentar uma libertação tão maravilhosa. Ande cama da gaçube, cama da gaçu. Ei, choca sobrestei que é porque esse mal perseguia ela desde a infância. Ela nunca teve coragem de contar isso para ninguém. Ai, só para Deus. Show. Eita, madácia. Tendo cura emocional, cura interior, cura espiritual, cura física, eita, uma libertação. Aleluia. Diz aí, sentiu o que, Tom? Senti Deus tocando no meu coração. Tava levando choque, é? Era o quê? Choque? Choque. Eu vi, ele tava levando choque aqui. Parecia que eu botei foi um fio descascado nele. Ele colocava a mão no peito aqui, ó, e fazia assim, como tinha sentido algo tocando muito forte aqui no coração dele. Amém, pessoal. A Josélia dá o testemunho. Se mais alguém quiser depois dela. Pega aí, Alex, o microfone. E alguém quiser complementar aí.
depois dela contar uma experiência, algo que sentiu, um testemunho. É rápido, né? É rapidinho. Só para complementar, o que o pastor estava falando é tudo verdade. Assim, ele estava até falando o que eu estava sentindo, porque sempre me acordava, às vezes eu me acordava sempre no mesmo horário, 3 horas da madrugada. Só que eu não estava mais me levantando, só que eu passava a noite bolando, não dormia. Quando foi ontem, a Marli está de prova, eu passei o dia sentindo uma pontada no peito. Uma pontada no peito. Aí eu disse, meu Deus, parece que eu estou infartando. Uma pontada no peito e indo para o meu braço. Minha mão inchou. Quando foi na madrugada, eu me acordei, olhei para o relógio, 3 horas em ponto. Aí eu disse, não, agora eu vou orar. Orei primeiro, do jeito que o pastor ensina, 7 salmos também, depois da oração. Depois me ajoelhei e fui orar, falar com Deus. Quando foi meio dia que eu cheguei do trabalho, passei a manhã sentindo só uma pontada leve. Meio dia eu lembrei dos ensinamentos do pastor. Meio dia, fui para o quarto, fechei a porta, fui orar, depois li o Salmo 91 e eu me ajoelhei e fui orar de novo. Eu estou sentindo nada. O que eu fiz hoje, eu fiz muita coisa, mas nem cansaço eu estou sentindo. Eu estou renovada, fisicamente, eu estou renovada, não estou sentindo um pingo de cansaço. E a dor no peito sumiu. Aí o pastor estava falando, você sente como se fosse infartar, as veias, tudo isso, era tudo que ele estava falando que eu estava sentindo ontem. Então, o que a gente deve fazer é se acordar sempre, estar em oração na meia-noite, 3 horas da manhã, meio-dia, 6 horas da manhã. É que nem isso. Eu não vou fazer. Me acordei, não vou ficar brigando, porque o Espírito Santo fica gemendo ali, ó. A gente tem que se levantar mesmo e orar. Aí, como eu disse, você fica energizada. Você vai trabalhar energizada. Tá, eu estou aqui, eu estou bem. Amém. Amém, irmão. Elivelto. Só dar uma palavra de Cristo com o Pai do Senhor, amém? De novo. O que o pastor falou aqui agora, né? Eu ficava me perguntando, mas a Larissa, né? Larissa, o ímpio, né? Ele não tá na igreja, não tá servindo a Deus verdadeiramente. E a gente luta tanto, né? A gente luta tanto para estar servindo ele verdadeiramente, estar no caminho ali reto, bem direitinho, pisando em ovo para não fazer nada de errado ali, entendeu? E Deus tem misericórdia da gente. E até muitas vezes até falei, se ele tem isso, tem aquilo. A gente ficava pensando, não foi só ontem, antes de ontem. Já faz tempo que a gente fala isso. E eu nunca vi nenhum pastor, nenhum falar isso pra gente. E ninguém. Aí quando foi hoje, eu estou aqui, né? A Larissa Elivelto, eu estava pensando ontem de novo. Aqui ela falou pra mim, né? Aí é verdade. Aí hoje o pastor falou pra mim, né? A respeito disso daí. Que a pessoa não se preocupa, não. Pessoa não se preocupar, né? Porque a gente está nos caminhos de Deus, está fazendo as coisas certas e vai chegar, né? Deus nem tarde nem falha, Ele é certo, entendeu? E a gente não pode ter inveja dessas pessoas, que até a palavra mesmo fala, né? A gente não tem inveja dos ímpios, né? E eu sabia que a oportunidade, o pastor falou, é tremendo, foi profeta de Deus na terra, como ele sempre é. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Só para testificar a oração de agora, né? Justo hoje, o que eu tenho com Deus, eu não contava para ninguém, realmente. Só Deus sabe, né? E hoje eu tinha saído, aí eu peguei um ônibus e passei na frente dessas clínicas. Aí eu disse assim, Senhor, será que eu preciso passar por essas clínicas psicológicas, alguma coisa? Foi Deus purinho usando ele, né? E eu vinha para casa, aí eu disse, Senhor, usa o pastor para mim, porque só o Senhor sabe. Porque quando está dentro da gente, se a gente fala para as pessoas não entendem. Eu estou chorando aqui, mas não é de tristeza, é de alegria, porque Deus respondeu a minha oração. Usou ele, né? E eu tinha passado em frente às clínicas, eu disse, Senhor, eu acho que eu preciso entrar numa clínica dessa para saber se ou eu estou ficando doida, ou é realmente porque as pessoas não entendem, ou é só o Senhor mesmo que entende a gente. E eu estou aqui para testificar, né, que o Senhor está me dando um alívio, está me dando a resposta, usou o pastor, né, e estou aqui para agradecer pela vida dele,
porque foi tudo que o pastor falou, realmente bateu com tudo para mim também, né? E eu estou aqui para testificar e agradecer ao Senhor. Glória a Deus, amém, né? Forte, né? Glória a Deus. Culto um pouco demorado, mas é isso mesmo. Isso, né? Abençoado. Vale a pena, né? Um pouquinho, né? A mais aí, 20 minutos a mais. É porque o Espírito Santo, ele precisa de um pouquinho de tempo para trabalhar. Ele não trabalha assim, não. Tem que ter paciência. Esperei que o parceiro do Senhor se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Amém? Tu ia dar um testemunho também? Aí. Amém. Como o pastor falou, né? A gente tem que dar o testemunho, né? Que a gente sente. E eu senti agora, no momento, eu não sei nem se eu estou aqui ainda, né? Porque eu senti a presença de Deus poderosamente sobre mim hoje, né? Quando eu repousei, eu senti que eu não estava aqui. Eu estava em outro lugar, com a paz, azul, né? E eu, Senhor, aí eu fiquei em repouso, né? E fiquei meditando também nas palavras que o pastor falou, sobre a gente orar, né? Quando for dar o horário sempre eu me acordo 3 horas da manhã. Aí eu pego, tem horas que eu não oro, né? Como a Josélia falou, a gente bola para um lado, bola para o outro, né? E não ora, né? E sempre eu oro esse horário, que é 3 horas da manhã, 5 horas da manhã também, como o pastor falou, né? Esses horários que a gente tem que realmente orar, né? Para a gente se fortalecer, né? Em oração. E eu glorifico a Deus, né? Porque eu senti a presença poderosa de Deus hoje, quando eu repousei. Amém. Amém, pessoal, glória a Deus. Então vamos honrar o Senhor com os dízimos também. Lá. Aqui é bem, essa igreja aqui é para quem gosta de Deus. É para quem gosta de Deus. Não tem horário de ir para casa. A paz do Senhor, irmãos. Hoje eu senti que o culto foi todo para mim, né? Porque ontem, mais ou menos esse horário, passei o dia, né? Trabalhei, graças a Deus. Quando foi mais ou menos 5, 6 horas da noite, eu comecei a sentir um peso. Meu Deus, que sensação é essa? Pesada. Me tranquei até no quarto, a Jalane viu a mãe. Me tranquei no quarto e fiquei, né? Quando foi mais ou menos esse horário de meia-noite, eu orei e dormi. Normalmente 5 horas da manhã, todas 5 horas da manhã eu me acordo e não durmo mais. E hoje Deus falou comigo, né? Para eu não parar de orar, eu não enfraquecer, né, irmãos? E é isso, graças a Deus, Deus fala comigo. Glória a Deus, né? Maravilha, né? Amém. Que bom, né? Então vamos honrar o Senhor com o dízimo e com as ofertas, tá certo? A paz do Senhor. Antes de louvar, também vou dar meu testemunho, né? Quando ele falou assim, por que te perturba a minha alma? Eu digo, eu passei o dia de Senhor, tem dia que a gente está tão assim, eu estava dizendo, não era nem olhando para os outros, estava olhando para mim mesmo, né? Porque eu costumo realmente orar às 3 horas da manhã também, e esses dias eu tenho sido um mês assim, bem bastante corrido, e eu não tenho aguentado, né, me levantar, às vezes estou com as pernas doendo e tudo mais, mas quando é realmente como ele disse, quando é horário de pico, quando é meio-dia, a gente fica numa perturbação assim tão grande, quando dá às 3 horas que eu não consigo me levantar, fica aquela incômodo, quando dá meia-noite a gente fica bolando na cama para ver se consegue dormir. Então assim, quando o pastor fala assim, por que te abaixar a minha alma, eu digo, Senhor,
O Senhor é tão forte, é tão tremendo quando fala com a gente, que fala até as palavras que a gente usou durante o dia. Então é isso também, para dar um testemunho que fortemente o Senhor usa o profeta da casa, os 2 profetas da casa, né? Nós temos 2, somos agraciados por ter 2. Então eu agradeço a oportunidade de ter eles 2, né? Todos orando por nós e o Senhor usando ele, né? Usando através das palavras, através do ensinamento, ele vem falando com cada um de nós. E vamos louvar o Senhor enquanto recolhemos os dízimos e a oferta da casa do Pai. Aleluia, Deus. Sem intimidade comigo não há como tu vencer. Sem dobrar os teus joelhos na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras não tem como descobrir os segredos que eu tenho pra você. Meu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a ti me revelar e te contar os segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier, pode contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu o teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não te honrar. Mas sondei teu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a ti me revelar e te contar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier, pode contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar o que eu sou, o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não te honrar. Pode contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, verás livramento, sou eu teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não te honrar. Oh, filho, contigo eu estou. Agradeço mais uma vez a oportunidade. O louvor aí fechou com chave de ouro, né? Quem prestou atenção foi tremendo, né? Chega a estar leve, né? O final aqui do culto. Glória a Deus. Então vamos orar, Deus.
Abençoa o dizimista, os ofertantes, multiplica 100 vezes mais. Em nome de Jesus, aqueles que estão com as portas fechadas, Deus abre as portas para que também tenham a oportunidade de serem abençoadores da casa do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos encerrar, pessoal. Glória a Deus. Eu, por mim, se vocês quiserem ficar aqui até 3 da manhã, eu tô aqui. Eu estou aqui direto. A mim tanto faz terminar agora como terminar às 5 da manhã. Deus é que sabe. Amém, pessoal. Então, hoje é quarta, né? Teremos aqui domingo. Domingo nós vamos continuar esse mistério aqui, tá certo? Domingo. Aí a outra parte. Aí a outra parte. Vai ser a explicação espiritualmente científica da parte da renovação da mente, que foi a parte da renovação do espírito. Domingo vai ser a ciência da renovação da mente, está aí o título. A ciência da renovação da mente, tá certo? Amém? Glória a Deus. Quem vai perder? Quem que vem? Melhor. Então pronto, estaremos aqui, estamos orando, o avivamento está aí renovando, está operando, só não vê quem não quer o avivamento, mas o avivamento está aí, ó. Está aí dentro de cada um que crê, tá certo? Amém? Cabeça de Deus Pai, meu Deus Filho, das consolações do Espírito Santo, seja sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, quem crê diz, amém.